Olá pessoal, hoje vamos abordar um pouquinho sobre as partículas subatômicas. Tendo como base o modelo atômico de Rutherford, a gente observa o quê? Que o átomo é formado por uma região central chamada de núcleo. E o que é que a gente observa nesse núcleo? A presença de prótons dotados de carga positiva e de nêutrons sem carga, ok? Ao redor do núcleo, a gente tem a região chamada de eletrosfera, onde estão situados os elétrons dotados de carga negativa. Quando a gente vai utilizar essas partículas subatômicas, essas informações para representatividade dos átomos, dos elementos químicos, a gente pode fazer da seguinte maneira. Bem que eu tenho a representatividade de um elemento químico qualquer, vou chamar de X. Observem que em cima eu vou ter a seguinte formação: número de massa representado pela letra A. Embaixo eu vou ter a seguinte formação: número atômico representado pela letra Z. Lembrando que a massa de um átomo é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Pega bem essa expressão aí. Outro detalhe importante que a gente vai utilizar bastante são os nêutrons. Como é que se calcula o número de nêutrons? É só isolar esse N bem aqui. Isolando esse N vai ficar o quê? Número de nêutrons igual a massa menos o número atômico. Bora partir para a prática agora. Ok? Vamos lá. A gente tem o seguinte agora. Tem um elemento sódio. Em cima tem 23 e embaixo tem 11. Desses valores aí, quem é que representa a massa, número de prótons, nêutrons? Vamos lá. Embaixo, lembre-se, eu tenho quem? O número atômico, então tá aí. Ou o número de prótons, tanto faz. Então, número atômico ou número de prótons tá aí, 11. E em cima eu tenho o número de massa, ó. Número de massa, então 23. Quanto ao número de nêutrons, lembrem-se como é que se calcula o número de nêutrons? Massa menos o número atômico. Então tá aí, massa 23 menos o número atômico, que é 11, número de nêutrons igual a 12. Vamos partir para o número de elétrons. Quantos elétrons teria essa espécie química aqui? Atenção, muita atenção nesse detalhe. Quando um átomo for neutro, professor, o que é que seria um átomo neutro? Um átomo neutro é aquele que não tem carga elétrica, nem carga positiva e muito menos negativa. Então o átomo de sódio aqui, essa espécie química é neutra. Quando o átomo é neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, ou seja, no caso aqui, 11. E quando nós estivermos trabalhando com íons, o que é que seriam íons? São espécies químicas dotadas de carga elétrica, ou positiva ou negativa. Quando uma espécie química é dotada de carga positiva, ela é chamada de cátion. Então, observe essa situação aqui. Eu tenho um ferro 3+, em cima com carga 3+, ferro com carga 3+, em cima eu tenho 56 e 26. Vamos às seguintes informações. 26 representa o quê? O número de prótons. 56 em cima representa o quê? O número de massa. E 30, número de nêutrons. Lembrem-se, número de massa menos o número atômico é o número de nêutrons. No caso aqui é 30. Quantidade de elétrons. Olha, cuidado. Acabei de falar, quando o átomo é neutro, a quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons. Aqui não é neutro, tem carga, é dotado de carga. Então, nesse caso aqui, lembre-se, carga positiva representa a perda de elétrons. Carga positiva representa a perda de elétrons. Então, ó, vou fazer o seguinte, 26 menos 3, número de elétrons igual a 23 elétrons, ok? Quando eu estiver trabalhando com espécies químicas dotadas de carga negativa, são chamadas de ânions. Observa, S, 2-, carga 12-. Então, em cima eu tenho um 32, embaixo eu tenho um 16. Observa, se 16 aqui representa o número de prótons, é 32 o número de massa. Número de nêutrons, mais uma vez, como é que se calcula o número de nêutrons? Massa, que é 32, menos 16. Número de nêutrons, 16. Número de elétrons. Olha, o átomo não é neutro. O átomo não é neutro. Ó, tem carga 2-.
espécies de carga negativa representa ganho de elétrons, Então, observa, bizuzinho, 16, ganhou 2, 18 elétrons. Então, muita atenção para esse detalhe. Observem se o átomo é neutro ou não, ok? Vai haver diferenças, sim. Então, atentai bem. Por hoje é só. Valeu, galera. Até mais. Até breve.